Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josué, sou economista e hoje eu estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre um setup que eu tenho utilizado bastante ao longo dos últimos tempos. Eu comecei a usá-lo durante a minha fase de treinamento e após isso, recentemente agora, né, que eu já comecei a operar com a mão pequena ainda, mas mesmo assim, esse modelo operacional tem me trazido os melhores resultados até o momento, desde quando eu comecei a ver essa história do day trade. Os outros, não que não exista um setup ruim, eu já fiz um comparativo, 99% dos modelos operacionais, eles dão resultados. O que a gente tem que procurar é aquele que mais se adequa ao nosso perfil. Esse aqui eu acredito que vai agradar muitas pessoas, porque ele é fácil, é praticamente visual e não tem muita coisa rebuscada nele. Então vamos começar para não ficar muito longo e sair do foco. Bom, eu trabalho com o dólar futuro. Esse aqui, por acaso, ele tem vencimento no dia 2 de janeiro de 2018. Então, todos os dias de manhã, o que acontece? Eu olho no gráfico mensal. Por que eu olho no gráfico mensal? Para olhar a direção que ele está. Inclusive, eu uso as nuvens de Shimoku para algumas coisas. Então, aqui a gente consegue ver que ele tá naquela, quer subir, mas não sabe se vai, mas também não sabe se fica. Mas a princípio vai subir. Aqui depois do gráfico mensal, eu dou uma olhada no gráfico diário para pegar a tendência do dia. Eu esqueci de colocá-lo aqui, me perdoem, mas aí no diário eu vejo a tendência para onde ele está indo. Então, está confirmando alta no 60. Perdão, alta no mensal, alta no diário. Aí o que acontece? Eu já começo a ficar mais alegre. Eu venho aqui para esse gráfico de 60 minutos para olhar as regiões mais perigosas. Aqui, por exemplo, nós temos 3.316 que ele precisa romper para cima para que a gente continue num movimento comprador. E se ele romper a região do 3.287, o que acontece? Inicia-se um movimento de venda no curto prazo. Tá? Se não me engano, esse gráfico aqui, a tendência de longo prazo dele é altista, que aqui também geralmente eu uso o SAR. E tem uma outra coisa bacana, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse pontinho vermelho, ele indica que é venda no longo prazo. Aí aqui, ó, tá casando com lá, venda. Aqui, ó, o pontinho vermelho, ele se chama Silver Trend. Geralmente na direção vendedora, ele aparece lá em cima com esse ponto vermelho indicando uma venda, e quando o mercado é comprador, ele aparece lá embaixo, um pontinho verde, indicando um mercado comprador. Então aqui, ó, no 15 minutos, estamos na venda, estamos abaixo, inclusive, da nuvem. Enfim, a tendência nesse mercado é vendedora. Posto isso, a gente já sabe o que vai acontecer no dia. Então, eu abro aqui o meu gráfico, de novo, né? Agora já é o meu gráfico da operação que eu trabalho no dia a dia. Aquele é para pegar a tendência diária. Então, nós temos aqui 60 minutos. O que está acontecendo? Vocês conseguem visualizar? Em cima, nós temos um gráfico de médias móveis com os candles, logicamente. Tem esses pontinhos amarelos, eles se chamam SAR Parabolic. Vamos ser práticos. O que é o SAR? O que o SAR quer dizer para a gente? Quando o preço
Quando o pontinho está em cima do preço, é um mercado que tende a ser vendedor. Quando os pontos estão abaixo do preço, é um mercado que tende a ser comprador. Tá vendo como fica claro? Ele vai, desce, depois sobe. Então, inclusive aqui, ó, eu deixei até um ponto, uma linha amarela, para ficar mais claro o que eu pretendo explicar. Conforme o SAR vai chegando próximo do preço, ele tende a mudar a direção. Acho que vocês estão conseguindo visualizar. Então, ontem o mercado abriu, as médias lá em cima nos 60 minutos se cruzaram. Inclusive, é importante ter em mente o antes do cruzamento. Desculpa. O antes do cruzamento, você vai reparando que as médias vão buscando um encontro. Quando vai chegando próximo do encontro, eu já começo a perder a vontade de fazer uma operação naquela direção. Por quê? Sei lá, a venda começa a perder força ou a compra começa a perder força. Aí você pode entrar em uma operação e sair no prejuízo. Eu acho que isso não é rentável. Então, o que eu espero no gráfico de 60 minutos? Os primeiros cruzamentos. Então, cruzou aqui no 60, abriu ontem, ali, 9 horas, abriu, cruzou com força para baixo. Inclusive, se você reparar, ele é tudo, ele segue um padrão as cores. Tem linha vermelha, para baixo é venda, para cima essa linha vermelha também vai ser uma compra. Mas ela é meu principal indicador. Aqui no MACD, a mesma coisa. A minha principal linha é a vermelha. Então, ela também me indica. Então, quando eu olho aqui no 60, eu já quero só saber isso. Aí você viu aqui, ó, no gráfico das médias, já cruzou. No gráfico do MACD, aqui embaixo, inclusive tem um histograma e tem as linhas, você consegue reparar que o histograma ele está vindo cada vez menor. Ou seja, ele tem perdido força a cada hora. Aí aqui no MACD, no período da tarde, ele confirmou a venda. Mas olhando nesse gráfico, eu já imaginava uma venda desde o dia anterior. Aí beleza, olhei ali, agora para onde eu venho? Gráfico de 15 minutos. Por que o gráfico de 15 minutos? Porque geralmente eu busco nele uma confirmação dos 60 minutos e, de certa forma, uma antecipação do movimento de 60 minutos. Mas assim, eu quero deixar claro que tem muita coisa que eu fui desenvolvendo e fui olhando e fui chegando a algumas conclusões sozinho. Mas muita coisa eu aprendi lendo, estudando, etc. Aqui, repara bem, eu havia marcado uma região de venda ou compra ali no 35, 3.335. Se ele continuasse acima do 3.335, ele ia buscar a região do 40 e posteriormente ia buscar romper a região do 51,5, que foi a máxima que ele havia feito no dia anterior. E como ele já havia subido bastante ao longo da semana, eu achei meio esquisito, até porque eu olhei aqui, ó, no gráfico de 60 minutos no dia anterior, tá vendo? As médias indo encontrar-se uma com a outra lá em cima. Então isso daí para mim já indicava uma certa perda dessa força compradora. Aí o que eu fiz? Tracei as minhas médias, tracei os meus pontos. E o que acontece? Se ele rompesse, era compra. Se ele não rompesse, era venda. Então aqui o mercado abriu logo no primeiro candle, ali às 9h15 da manhã, ele fez um fechamento em 3.332,5. O que isso significa para mim? Repare bem, nós temos o SAR parabólico acima dos preços, nós temos as médias cruzadas para baixo,
nós temos o MACD linha cruzado para baixo, nós temos o histograma MACD, que é o ponto, esses tracejados vermelho e verde, né? No caso aqui o vermelho que indica a venda já está cruzado para baixo. Então tudo aqui no 15 minutos está em linha com o meu gráfico de 60, possivelmente vai estar alinhado também ao gráfico diário. Porque eu lembro que nesse dia, no dia anterior, o gráfico diário havia perdido a força compradora. Como eu sei isso? Eu olhei no candle e vi, ó, fechou o dia dessa forma. Então, eu já comecei a ficar pronto para um gatilho vendedor. Já tinha anotado os pontos. Aí o que acontece? Eu venho aqui nos 5 minutos. O que os 5 minutos me fala? Os 5 minutos, ele é o meu gráfico de entrada em todas as minhas operações. Então você veja, ele cruzou lá em cima e veio andando. Foi 5, 10, 15. Aí o que aconteceu? Aqui, exatamente às 9h15, ele fechou abaixo do 35, que era aquela região que já estava traçada por nós. As linhas do MACD estão cruzadas. O histograma MACD também já está cruzado. O que eu fiz? Dei uma ordem de venda. E aí a operação correu bem, graças a Deus. O que acontece? Mas assim, tem algumas coisas, por exemplo, qual que é a minha saída? Aí a minha saída, geralmente eu pego pouquíssimos pontos. Porque, como eu falei, estou pegando consistência no mercado, na conta real. Então não dá para você pegar e abrir um canal gigante para o teu gain, porque aí você corre o risco de acabar sendo estopado, até pela ganância, né? Acaba ficando sem nada. Então, assim, é basicamente esse. Você pode até perguntar, mas qual que é o teu stop loss? Então, o meu stop loss foi uma coisa muito engraçada. Eu cheguei a tomar muita violinada, uma atrás da outra. Hoje, o que eu estou fazendo? O meu stop loss, ele tem o mesmo tamanho do meu stop gain. Se eu quero buscar 5 pontos de alvo, o meu loss também é 5 pontos. Se eu estou buscando, sei lá, 10 pontos de gain, meu loss é no mínimo 5 pontos. Então, eu estou partindo de um loss mínimo de 5 pontos, onde o mínimo é 5 pontos de gain com 5 pontos de stop loss. E tá dando certo, graças a Deus. Eventualmente, você nunca tomou stop? Claro que já tomei. Mas eu, Josué, prefiro trabalhar assim do que ficar naquele risco da violinada toda hora, porque aí o preço volta e vai embora. Se bem que isso é muito mais difícil de acontecer no dólar, porque ele é um ativo que é mais técnico. Isso acontece geralmente no mini índice futuro. Tu tá na direção correta no mercado, tudo indica uma operação compradora. Aí do nada ele volta, sei lá, 500 pontos e vai embora para cima. E aí tu tava lá com um stop loss de 200 pontos, acabou, foi estopado. Então, assim, hoje eu tô fazendo isso porque eu cansei de tomar violinada. Inclusive as minhas violinadas eram a época que eu estava trabalhando com o mini índice. E aí naquela fase de aprendizado, eu cheguei à conclusão que pelo fato do dólar ser mais técnico, era com ele que eu ia ficar. Mas tem gente que gosta do mini índice, acha que é super tranquilo. Aí vai do gosto de cada um, como eu falei aqui no começo. Então, pessoal, é preciso ficar atento a isso. Tudo, você repara, tudo tem cores parecidas, por quê? Eu preciso olhar para o gráfico
Eu não tenho que pensar, olha, mas se, entendeu? É olhar, é venda. É olhar, é compra. É olhar, não faça nada. Inclusive, tem alguns momentos que você repara de congestão. Aqui, ó, nos 5 minutos, tem uma hora que as linhas estão bem coladas umas nas outras. É o momento de não fazer nada, até porque você repara que o SAR está sobre o preço, ou seja, movimento vendedor, porém a linha do MACD e o histograma MACD aqui embaixo estão indicando uma venda. Perdão, embaixo está indicando compra e em cima está indicando venda. Então, é preciso ficar atento para que tudo esteja convergindo para uma mesma direção. Com isso feito, a probabilidade e as chances de existir um sucesso na operação é muito grande. Então era isso que eu queria conversar nessa tarde. E, enfim, qualquer coisa, deixe um